movido por propostas ou você é movido por propósito? Fica comigo aqui, esse é o projeto 707 e hoje o bate-papo é sobre propósito versus proposta. O que é que faz parte da sua vida? A pergunta de $1 milhão é essa, né? Qual é o propósito da minha vida? Quantas pessoas na verdade não sabem do seu propósito? Quantas pessoas na verdade vivem por viver? E se eu fizesse essa pergunta para você especificamente, como você responderia? Propósito ou proposta? O que você tem? Se eu perguntasse isso para você. É claro que a maioria vai dizer, eu tenho um propósito. Meu propósito é fazer isso, meu propósito é aquilo, meu propósito é ajudar, meu propósito é chegar em tal lugar, meu propósito de vida é conseguir alcançar o sonho, ou então o sonho, o desejo que Deus colocou no meu coração, enfim. Mas propósito não é isso especificamente. Propósito não é você alcançar algum lugar, propósito não é você chegar a algum lugar, e a maioria das pessoas pensam e confundem muito sobre isso. Elas pensam que propósito na verdade é chegar em algum lugar, quando na verdade não. Propósito não é você chegar, você alcançar algum lugar. Propósito não é você traçar um objetivo para você conquistar. Propósito não é você ser uma pessoa de referência. Propósito não tem a ver somente com você. Propósito é algo muito mais profundo. Enquanto algumas pessoas pensam que propósito é você chegar a algum lugar, propósito é você alcançar algum lugar, propósito é você alcançar o seu espaço, aquele trabalho, a família, o sucesso, alcançar a paz, alcançar, sei lá, tantas coisas que as pessoas querem alcançar, mas propósito não é isso. Propósito não responde a pergunta aonde eu quero chegar. Propósito responde a pergunta por que eu quero chegar lá. Então propósito não é você ter a sua família, propósito não é você ter os seus bens materiais, propósito é por que você quer tudo isso? Por quê? E o propósito, o detalhe é que o propósito ele sempre vai se relacionar com duas faces. Ele não é uma face apenas. Propósito não tem a ver com uma face, com uma parte apenas. Não a parte que eu me satisfaço, a parte que eu me realizo. Pode e tem a ver com isso também, mas não é só essa fase. O propósito ele tem a ver com o outro também. O que é proporcionado para o outro, porque o propósito ele me dá sentido. Ele dá sentido da minha existência. Ele não dá sentido das minhas ações apenas, mas ele dá sentido na minha existência. Então qual é o propósito? Enquanto proposta tem a ver com sugestão, é algo muito menos essencial, fundamental. Qual seria a diferença mais prática em relação a isso? O propósito tem a ver com essência e o propósito ele é construído. Já a proposta, não. A proposta é uma sugestão. Você analisa segundo as circunstâncias, os momentos. Ele é baseado na circunstância. Então, a proposta é quando aparece uma situação específica na sua vida e você faz essa análise. Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que eu entro? Será que eu não entro nessa porta? Baseado nas circunstâncias. Enquanto o propósito não. O propósito ele te dá razão para que você faça isso. Uma razão que envolve você e o outro. Uma razão muito mais essencial, fundamental, que tem a ver com a sua identidade, com os seus valores. Por isso que o propósito ele é construído, enquanto a proposta ela é aceita, ela é analisada. Eu vejo às vezes na questão do próprio ministério cristão, muitas pessoas têm uma proposta, recebem uma proposta e não são movidos por um propósito. Propósito responde a pergunta por que eu faço e não onde eu vou chegar. Depois de eu ter um propósito bem definido, aí sim eu posso planejar, estabelecer objetivos, ter uma missão para cumprir. Mas em primeira instância não, em primeira instância eu tenho um propósito. E a maioria confunde esse propósito com o objetivo. E quando alcança o objetivo, eu vejo muito acontecer isso com pessoas acima dos 50 anos. Quando alcançam um objetivo,
percebem que estão vazias, porque não tem propósito. Elas chegaram no ápice já, elas chegaram onde tinha que chegar, elas chegaram onde elas sempre quiseram chegar, mas tudo isso se tornou vazio porque não há propósito. O objetivo ele é alcançável, e quando você alcança, você olha para trás e aí, fiz, mas na verdade tudo isso serve para quê? E por que eu fiz isso? O objetivo ele se relaciona com a satisfação pessoal, com aquilo que você quer alcançar, e não com o outro simplesmente. Já o propósito ele é a essência, como eu falei. Primeiro é que ele não muda, segundo é que ele potencializa, e terceiro é que ele aperfeiçoa. Acontecem essas três coisas com o propósito. Ele não muda, então as pessoas que ficam mudando de propósito, e às vezes eu vejo muito isso, as pessoas mudarem a todo momento de propósito, mudarem, porque meu propósito é isso, depois é aquilo, e elas ficam perdidas. E eu repito, o propósito não é objetivo. Se você pensa que propósito é objetivo, está enganado. O objetivo ele se torna vazio nesse aspecto. E um outro ponto importante sobre propósito é que ele se expressa pela vocação, que tem a ver com dons, com habilidades, com aquilo que você tem dentro de você, e com a missão, que aí sim tem a ver com o objetivo, mas ele é expressado por isso. Ele não é essencialmente isso, porque você precisa ter uma razão, um sentido para aquilo que você faz. Você não precisa ter um objetivo só, mas você precisa ter uma razão para isso. Entender que essa razão ela é muito mais profunda do que você imagina. Muitas pessoas, se não a maioria das pessoas que estão em depressão ou vivem baseado em crises de ansiedade, aí estão porque não têm um propósito específico, não tem um porquê daquilo que fazem. Elas têm muitos praquês. Eu faço para isso, mas não tem porquê. E o porquê ele é muito filosófico às vezes, só que ele pode ser muito prático na sua vida, na sua história também. É necessário a gente encontrar um sentido para a nossa vida. A gente precisa usar a vida como um meio e não como um fim. As pessoas que não entendem o que é um propósito, elas usam tudo como um fim. Ela usa o dinheiro como um fim, ela usa as coisas materiais como um fim, a família como um fim, o trabalho como um fim, tudo isso como um fim, e por isso elas se satisfazem pouco. Por isso, na verdade, elas têm pouca satisfação e pouca gratidão a Deus. É impossível falar sobre propósito sem falar sobre Deus, porque esse propósito tem a ver com essência e não com circunstância. Esse mundo tem a ver com circunstâncias, mas o propósito com essência. E se ele tem a ver com essência, então Deus, é impossível excluir Deus dessa conta. Não vai fechar a conta se não tiver Deus. Deus é essencial na descoberta do meu propósito. Você pode pensar que não. Quando eu leio sobre propósito na internet, eu vejo quanta questão mística e quanta estratégica, baseada em planejamento, baseado em objetivos, etc. Quando na verdade o propósito não tem nada a ver com isso. E as pessoas que não se relacionam profundamente com Deus, elas não vão entender o que é propósito. Elas só vão entender onde elas querem chegar. Eu quero chegar. Quem vive baseado em proposta, quer dizer, quem vive baseado nas situações que acontecem, aí elas tomam as decisões baseadas nas circunstâncias, no momento, naquela situação que aconteceu. Se ela ganhou, ela vai tomar uma decisão baseada naquilo. Se ela perdeu, ela vai tomar uma decisão baseada naquilo que perdeu, etc. Mas sempre baseado na circunstância. É sempre uma pessoa reacionária. Perceba que na vida de Jesus isso não acontece. Ele não simplesmente reage pelas circunstâncias. Quando queriam prendê-lo, ele não muda a sua mensagem, ele não muda a sua essência, ele não muda aquilo que ele era realmente, sua identidade, porque havia um propósito para aquilo. Quando o perseguiram, ou logo no início do ministério dele, quando ele é expulso de Nazaré por perseguições ali, e ele até disse que ele curou poucas pessoas, realizou poucos milagres em Nazaré, porque as pessoas não criam, e por não crerem o expulsaram, o perseguiram, e ele teve que sair dali. Mas ele não muda a sua identidade porque o perseguiram, ele não muda a sua identidade porque ele não estava dando ibope, e isso
É o que as pessoas fazem hoje em dia. Elas mudam a sua identidade, os seus valores, porque elas não estão dando ibope, não estão agradando, não está legal, não está dando o resultado que elas esperam. Então, baseado nos resultados, elas se moldam e se mudam. E a internet tem proporcionado muito a isso. As pessoas se moldam, porque elas não têm identidade definida. E quem não tem identidade definida não tem propósito definido. Propósito se relaciona diretamente com isso, com seus valores, com seus princípios. E quem não tem isso vive por proposta. E quais são as propostas que têm afastado você de entender a sua identidade? Quais são as propostas que têm afastado você de uma vida melhor com a sua família, uma vida melhor com Deus, uma vida mais intensa consigo mesmo? Quais são as propostas? Será que o perrengue financeiro, dificuldade financeira te afasta do seu propósito ou da sua identidade? Mas como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Ninguém descobre o propósito. É por isso que a grande maioria das pessoas não conhecem, não sabem qual é o seu propósito, porque elas ficam sempre ouvindo que elas precisam descobrir o seu propósito, e você não descobre o seu propósito. Eu ouço muito, já ouvi muito sobre propósito, leio muito, e pelo menos 100% das pessoas que eu li falam: você precisa descobrir o seu propósito. Então, se eu preciso descobrir, eu fico caçando para cá, pesquisando ali, onde está, eu preciso descobrir, em algum momento ele vai surgir. Então você fica sempre naquele momento da expectativa, né? Naquela expectativa de que em algum momento eu vou descobrir, vai dar certo, eu vou conseguir descobrir isso e vai aparecer. Não. Isso vai gerar cada vez mais ansiedade. E aí, pelas circunstâncias, vão acontecer algumas propostas e você vai entender que aquilo ali na verdade é propósito, por causa das circunstâncias. Então, se você precisa de um certo valor em dinheiro e você não tem esse valor em dinheiro, agora isso apareceu para você, você vai falar assim: tá vendo só, meu propósito tem a ver com isso. E aí você vai fazer o que você tem que fazer para ganhar aquele dinheiro, entendendo que isso é um propósito, porque isso vai satisfazer as suas necessidades ou os seus desejos. O problema de ficar esperando aparecer o propósito ou descobrir o propósito é esse: que antes de aparecer o propósito vai aparecer a necessidade ou o desejo, um dos dois. E aí você tende a ser movido pela necessidade ou pelo desejo. Então entenda que o propósito ele não é descoberto. Mas se ele não é descoberto, acontece o que então? O propósito ele é construído. Você constrói o propósito baseado em alguns passos. O propósito para mim ele é um pé de um tripé: propósito, missão e vocação. Propósito responde a pergunta: por que eu faço? Missão responde a pergunta: o que eu faço? E vocação responde a pergunta: como eu faço? Quando eu consigo aliar esses três, isso é fantástico. Mas propósito e vocação. Vocação é aquilo que eu nasci. Propósito é o porquê de eu utilizar tudo isso. O propósito define muita coisa na minha vida. Quando eu começo a construir o meu propósito de vida, muita coisa já é definido. E muitas respostas já são dadas antes das perguntas chegarem. Antes mesmo que chegue qualquer pergunta, as respostas já são dadas já quando eu entendo e começo a construir meu propósito. Por exemplo, aquilo que você assiste, as pessoas que você se relaciona, o que você faz, o que você ouve, tudo isso que tem a ver com a sua vida já é respondido quando você constrói o seu propósito. Quando você começa a construir o seu propósito de vida, você tem a resposta, o porquê você está fazendo o que você faz, por que você acorda pela manhã, por exemplo, por quê? E o propósito, ele guia o que eu faço, ele dá sentido a eu estar aqui, ele dá sentido à minha vida, ele dá sentido à minha história, ele dá sentido àquilo que eu ouço, ele dá sentido às pessoas que eu me relaciono. Muitas pessoas são mal amadas, muitas pessoas elas precisam ser aceitas pelos outros, elas precisam estar
sentir pertencente a um grupo e tal, porque ela não tem um propósito de vida. Então ela vai se encaixando nas propostas. Entendeu a temática de hoje? Propósito versus proposta. Propósito ou proposta? O que você tem na sua vida? Então não é as circunstâncias que me moldam no propósito. Sou eu que defino os passos que eu vou dar. Quando você vive sob proposta, ou você vive uma vida baseada nas propostas que acontecem para você, você vai sempre ser a vítima. Nunca vai ser o autor. Por quê? Porque você é uma pessoa reacionária. Você não é uma pessoa que toma conta, que decide, que realmente traça o seu caminho e dá os passos. Você é uma pessoa que vai sempre viver baseado naquilo que acontece ao seu redor. E Deus não fez você para isso, Deus não me fez para isso. Propósito gera uma satisfação em 2 níveis, pessoal e interpessoal, para você e para outras pessoas também. Isso é fundamental eu entender. Como eu estava dizendo para você, quando eu chego em algum país, quando eu chego, por exemplo, no Oriente Médio, eu preciso analisar todo o contexto, fazer uma leitura das situações, da cultura, da religião, da história, do momento, da atualidade, das circunstâncias, para que eu entenda como esse propósito que eu tenho de vida vai casar com aquilo que eu preciso fazer ali ou com a necessidade daquele local. Eu preciso fazer esse casamento, mas para isso, entende? Você começa a entender um pouco agora na prática que propósito e proposta são 2 coisas diferentes. Se eu fosse movido por proposta, eu chegaria ali e veria o que isso pode me oferecer. Qual é a melhor situação? Pô, eu vou entrar. Porque isso então vai ser encarado como uma oportunidade. Nem sempre o que é bom ou aparentemente bom que acontece na sua vida é uma oportunidade. Muitas vezes o que é aparentemente bom não é oportunidade, é um grande problema. Tá vendo a situação de viver baseado em proposta? Quando você vive baseado em proposta, ao invés de essência, propósito, você sempre vai ficar caçando, vai ficar ligado em algo que ou satisfaça um desejo ou uma necessidade. Desejo ou necessidade, desejo ou necessidade. A sua mente é programada para tomar decisões baseadas nisso, sempre em suprir uma necessidade ou suprir um desejo. Um dos dois. A minha e a sua mente é assim que funciona. Por isso que o propósito, ele me dá sentido antes que aconteça qualquer tipo de situação. Não precisa acontecer uma situação para eu definir assim, será que eu vou, será que eu não vou? Quantas pessoas falam e ficam, olha, a oração, dizendo assim, a oração é a chave da vitória. Eu vou orar, oram para tudo elas vão orar, tudo elas vão orar. Ok, eu sou a favor da oração, mas não dessa forma. Porque se você é uma pessoa que tem um propósito, você não precisa ficar perguntando a todo momento para Deus se Ele quer que você faça isso ou não. Você tem um propósito já, está sendo construído isso já. Está dentro de você já. Essa é a sua bússola. É a mesma coisa uma pessoa está com o mapa, com a bússola, e ela precisa ficar ligando para o outro se ela pega esse caminho ou não. Você está com o mapa, você tem a bússola. Tome as decisões baseadas. Agora, quando você não tem um propósito, você precisa fazer o quê? Terceirizar a responsabilidade da tomada de decisão para um outro. Você precisa perguntar, Deus, e aí, faço? Por quê? Porque se der alguma coisa errada depois, se tiver uma problemática, você vai colocar na conta de quem? Aí você vai dar de novo, liga no telefone da oração e fala assim, Deus, o Senhor falou que era assim, o Senhor fez, agora o Senhor resolve. É muito mais fácil na nossa vida a gente terceirizar a responsabilidade, não é verdade? É muito mais fácil. E aí a pergunta que eu faço para você é, e aí? Propósito ou proposta? O que é que você tem? Você tem vivido embaixo do que? Propósito ou proposta? E se você pensa que propósito fecha aqui, não. Propósito define se você vai viver uma vida. Se você tem propósito ou não, vai definir se você vai viver uma vida ansiosa ou uma vida equilibrada, uma vida em depressão ou uma vida, na verdade, muito mais equilibrada emocionalmente. Uma vida dominada pelos medos, pela culpa, pelas brigas, pelas desavenças, pelas decisões erradas. Tudo isso, todas essas problemáticas, pela procrastinação, pelo imediatismo fútil, todas essas problemáticas, elas vão ser definidas no seu propósito.
Você vai definir viver assim ou não, entendendo o propósito ou não. Há 20 anos eu ajudo, cuido e trato de pessoas que têm muitos problemas emocionais e espirituais. E geralmente 100%, vou colocar 99% aqui porque pode ter uma que escape, mas 99% das pessoas que estão dessa forma, elas não têm um propósito definido. Elas têm objetivos muito bem definidos, mas não têm propósito. Elas têm muitas propostas, mas não têm propósito. Elas sabem os seus desejos e sabem as suas necessidades, mas elas não têm propósito. E você? Quais são os seus principais problemas emocionais ou espirituais? Medo, culpa, ansiedade, depressão, procrastinação, quer dizer, você vai começar e nunca começa. Ou então você desiste no meio do caminho, você não tem constância, falta de constância, falta de propósito. O propósito responde a pergunta por quê, não é para quê, não é o que você quer chegar, onde você quer chegar, não é onde eu quero chegar, mas é por que eu quero chegar lá. Não é para que eu quero chegar, mas é por que você está decidindo isso. Responde essa pergunta. Bom, hoje, 707 de hoje foi propósito ou proposta? O que é que você tem? Um abraço. A gente se encontra.